Sejam muito bem-vindos. Hoje não falaremos sobre um livro, mas sim um livreto de Derek Prince, O Jejum, um manual sobre o jejum. Derek Prince foi um pastor de pais britânicos, mas que nasceu na Índia e que era muito conhecido no meio pentecostal, né, por conta de que a sua não a sua conversão, mas a sua adesão teológica foi para essa linha pentecostal, né? Por isso, como é comum nos meios pentecostais, ele acredita que essa questão do jejum é muito importante. Não simplesmente como uma ordem de Jesus, mas sim para um tipo de situação que é a batalha espiritual. Uma coisa que eu gostaria de comentar é que o Prince ele se baseia logo no começo do livro na palavra de Deus, na Bíblia. Então ele se baseia nas ordens de Jesus sobre o jejum. Então a única grande ordem de Jesus é: quando jejuarem, não sejam como os hipócritas, que fazem isso para todo mundo ver, mas sim faça isso apenas para Deus. Ou seja, então a grande ordem de Jesus, a grande instrução de Jesus sobre o jejum é para se fazer o jejum para Deus. E por que fazer isso? Qual que é o grande motivo de se fazer um jejum? Há um grande motivo? Sim, o objetivo central do jejum é humilhar aquele que está fazendo o jejum perante Deus. Não é se humilhar perante as pessoas, mas ficar sem um alimento, ficar sem um dos prazeres, porque se alimentar é um prazer, é uma necessidade, mas também é prazeroso para os seres humanos. Deixar de se alimentar, se abdicar desse prazer, dessa necessidade física, é um tipo de humilhação perante Deus. E esse tipo de humilhação tem por função especificamente matar o orgulho que há no coração de todos nós. Porque o orgulho, diz o príncipe, isso é verdade, é o principal dos pecados. O pecado do orgulho foi o primeiro pecado, porque Lúcifer, através do seu orgulho, se achou maior do que Deus, ou na possibilidade de se tornar maior do que Deus. Então, o orgulho deve ser quebrado no nosso coração. E isso se faz através do jejum. E então a gente entende por que Jesus disse, quando os discípulos não conseguiram expulsar um demônio, Jesus disse: há certas castas de demônio que só saem com jejum e oração. Por quê? Porque ao nos humilharmos perante Deus, ao quebrarmos o orgulho do nosso coração, o que nós fazemos é nos aproximarmos de Deus. Deus só age na nossa vida quando não há mais orgulho, quando não há espaço mais para o orgulho, ou quando boa parte do orgulho foi embora. Quando nós nos achamos muito, quando nós inflamos nosso ego, que, enfim, de alguma forma, uma maneira orgulhosa de fazer isso, né? Não há espaço para Deus. Mas quando a gente se humilha perante Deus e fala: eu não sou absolutamente nada e o Senhor deve agir na minha vida, aí sim, aí o poder de Deus age na vida da pessoa.
mas a pessoa é apenas instrumento. E ela sendo instrumento de Deus, ela consegue expulsar qualquer demônio que seja. Então, o jejum nada mais é do que abrir espaço para que Deus haja na sua vida. Muitos têm essa noção de que com o jejum a gente vai mudar o coração de Deus ou, ou enfim, coisas do tipo, eu vou ter ganhos materiais e coisas do tipo. O jejum é uma prática puramente espiritual. Você vai ver o poder de Deus agindo na sua vida, agindo sobre você. E muitas vezes, claro, as suas orações são atendidas no, no sentido de que quando você está em jejum, buscando mais a presença de Deus, você entra mais em consonância com a vontade de Deus. E aí sim, as suas orações são atendidas. Mas muitas vezes, e essa é na maioria das vezes, a gente pede coisas para Deus e Deus, de certa forma, nos atende. Mas nunca é do jeito que a gente imaginou. A gente imagina de um jeito, só que muitas vezes Deus age da maneira que é mais correta para nossa evolução, para o nosso crescimento. E deixa eu usar duas analogias. Pensem no seguinte: muitas vezes depois do jejum as pessoas se sentem frustradas porque acham que Deus não respondeu às orações dela, mas elas estavam mirando justamente para locais que não eram a vontade de Deus. Então Deus fala não para isso. Não, não é aqui que eu quero. Mas e quando é na direção que Deus quer, mas a resposta vem de um jeito que você não gostaria? Muitas vezes ela te joga no chão, a resposta de Deus. Você se sente mais humilhado ainda, mais destruído. E sabe por que isso acontece? Porque é aí que Deus está te moldando. Aí que eu vou usar as duas analogias. Quando o ouro precisa ser refinado, ele passa por todo um processo. Ele é esquentado a muitos graus, ele é derretido e depois ele é formado novamente. E muitas vezes a gente começa a doer muito. É como se fosse Deus colocando a gente naquela fornalha, naquele fogo e nos moldando. Ou como o oleiro que mexe na argila ou enfim, no material para fazer o barro, o, o vaso, perdão, no barro também, né? Muitas vezes vasos feitos de barro, ele mexe de várias formas que não é a forma natural do barro ou da argila. A forma natural se manter em repouso, né? E o oleiro tá ali mexendo e moldando da forma que ele quer. E muitas vezes nós somos esse ouro, esse barro, essa argila sendo moldados por Deus. E na maioria das vezes não vai ser agradável. Vai doer. E vai doer muito. E é aí que a gente tem que ser paciente para aguentar essa dor. Porque depois de moldados, é, é aí que começa. É aí que começa a nossa história. E, claro, esse processo vai continuar. Depois vai ter que ser moldado de novo e de novo. Esse é um processo infinito de aperfeiçoamento. É a caminhada com Cristo, né? Mas um desses processos é o jejum. E o jejum, enfim, ele traz transformações espirituais tremendas. E esse é um livro muito interessante. É engraçado que
eu li esse livro quando eu estava fazendo jejum. E fez muito mais sentido para mim. Talvez se eu tivesse lido em um outro momento não faria sentido, mas é um livro muito interessante, muito prático, porque o jejum é uma prática cristã, né? É uma prática espiritual. Não é somente a teoria, é você vendo Deus agindo na prática. E isso que é o mais incrível. Não há ninguém que faça jejum e não saia de alguma forma transformado, mesmo que seja um pouco. Então, eu desafio a todos que estão porventura assistindo esse vídeo a não somente ler o livro, mas a praticar o jejum, mesmo que seja um dia só. Praticar o jejum seriamente, buscar a Deus seriamente. Você vai ver como grandes coisas vão acontecer na sua vida, grandes coisas mesmo. Bom, a dica de livro hoje é essa. O Jejum, de Derek Prince. Fiquem todos com Deus e até a próxima.